Coloquei para gravar. Tá, obrigada. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem aqui o João, ele vai falar um pouquinho da avaliação de modelos do Scantec. E, João, se puder uma breve apresentação e iniciar. Eu acho que como temos 1 hora, a gente pode deixar, de repente, as perguntas e as dúvidas e comentários para o final, de repente, se todos concordarem. Pode ser? Pode ser. Tá. Então, gostaria de agradecer também a sua participação. Muito bom ter vocês aqui conosco nesse curso. Muito obrigada. Obrigado, Regiane. Então, como ela pediu, né, eu vou fazer uma breve apresentação e por que eu estou apresentando um sistema de avaliação de modelos. Bom, o meu nome é João Gerd, eu sou meteorologista e desde o mestrado eu trabalho com assimilação de dados, né? E aí vocês podem perguntar, né, por que estou caindo na avaliação de modelos. Desde que eu entrei no CPTEC, a gente tinha a necessidade de ter uma ferramenta única e consolidada para todos os modelos que a gente utilizava no CPTEC, para que a gente pudesse fazer a avaliação desses modelos, principalmente no âmbito da assimilação de dados. Naquela ocasião, a gente fazia avaliação do modelo regional e do modelo global, e o CPTEC tinha diferentes ferramentas para avaliação de modelos, né? Tanto para o modelo regional quanto para o regional existiam ferramentas diferentes. E embora as métricas fossem semelhantes, né, aquelas métricas que nós estamos acostumados a avaliar modelo, nós percebíamos que existiam pequenas diferenças na metodologia, né? O RMS, por exemplo, era calculado de uma forma um pouquinho diferente, a mesma coisa com a correlação de anomalia, e às vezes a gente não conseguia ter certeza da avaliação, comparar o resultado dos dois modelos. Então, foi nessa época que foi desenvolvida essa ferramenta. Então, embora a minha formação seja em meteorologia e eu estar trabalhando no grupo de assimilação de dados no CPTEC, eu também sou um dos responsáveis pelo desenvolvimento dessa avaliação, dessa ferramenta de avaliação de modelos. Tá? Então, eu sou meteorologista, né, com mestrado e doutorado em assimilação de dados atmosféricos e de superfície, né? E nas horas vagas eu trabalho um pouco na avaliação de modelos, né, que a gente usa no CPTEC. Então, né, como eu falei, o Scantec ele foi uma ferramenta que a gente desenvolveu inicialmente para poder ter uma ferramenta única no centro, né? A ideia desse sistema é que ele fosse um sistema comunitário, né, de código livre, né, aberto. Inicialmente, ele era desenvolvido em Fortran e C++. Ao longo dos anos, ele foi se transformando num software só escrito em Fortran. Fortran é uma linguagem de programação bastante robusta, especialmente quando se trata com grandes matrizes de dados, né, que é, por exemplo, o desenvolvimento de modelos numéricos e a própria avaliação de modelos, né? Quando a gente tem um volume bastante grande para avaliar, a gente tem um ganho substancial quando usa Fortran. Ao longo dos anos, a gente foi reestruturando o Scantec, né? Transformou ele num código orientado a objeto, o que facilitou a inclusão de novos formatos de dados, né, de entrada, e também a inclusão de novas métricas estatísticas. Então, esse sistema, como eu tinha falado antes, né, a gente tinha essa necessidade de ter uma ferramenta, né, para unificado. E, além disso, a gente necessitava que as métricas básicas elas seguissem o que na ocasião, naquela época, fosse definido pela WMO como as métricas básicas para avaliação de modelo e unificadas. Então, o início do desenvolvimento desse código foi em 2005,
quando eu entrei no grupo de assimilação de dados. Depois a gente teve um projeto de pesquisa para melhor aperfeiçoar o software, e desde então a gente tiveram vários alunos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, né, utilizando essa ferramenta no CPTEC. Então, o Scantec ele tem um core que gerencia todo o sistema, e esse core ele se subdivide em 3 partes principais que estão relacionadas aos modelos atmosféricos que a gente pode incluir nesse sistema, o tipo de observação e as métricas estatísticas. Essa parte do core, ela é ligada aos modelos através de plugins, né, que a gente chama de Model Plugin, OBS Plugin e Stat Plugin. Por exemplo, se a gente quer definir incluir um novo modelo para avaliação, e quando eu falo um novo modelo, é um modelo com uma grade diferente, com uma resolução diferente, um formato de dados diferente, né? Então, o usuário simplesmente vai necessitar preencher um formulário em texto, né, como se fosse um name list, e o Scantec já é capaz de ler aquele formato de modelo e poder processar ele. A mesma coisa acontece para as observações e, em parte, para as métricas estatísticas. Essa parte estatística é um pouquinho mais complicada do que só preencher um arquivo texto, mas, de certa forma, um pouco mais fácil incluir uma métrica nova. Mais para frente eu vou mostrar como que é definido um modelo dentro do Scantec. E aí vocês vão perceber que realmente é bem simples a inclusão de um modelo novo. Então, a estrutura do Scantec, eu sei que o curso não é sobre como que o Scantec funciona, né? Mas é bom ter uma ideia, uma noção básica de como que o Scantec funciona e por que ele se torna simples para os usuários e para que cada usuário possa modificar ele da forma que acreditar ser melhor para o seu objetivo, né, ou para o seu modelo. Né? Então, a gente tem todo um controle de fluxo aqui do Scantec, onde a gente tem rotinas que são relacionadas à inicialização, ao time step do Scantec. Né? Se a gente fizer avaliações mensais, diárias, horárias, né? Tem rotinas que fazem isso automaticamente, né? Desde que a gente diga o período que a gente quer avaliar e a forma que a gente quer avaliar. Aqui a gente fala para frente ou para trás, né? Se a gente, por exemplo, avalia para as previsões para frente, ou então se a gente avalia o passado, aí o Scantec consegue gerenciar esse tempo. A gente, ao longo dos anos, desenvolveu módulos para leitura e escrita de diferentes arquivos. Né? Hoje, a gente ainda usa só a parte do módulo que é para leitura de diferentes formatos. Então, a gente tem... Ele é capaz de ler o GRIB, qualquer modelo que tiver escrito em GRIB, ele consegue ler. Qualquer modelo que esteja escrito em formato binário, ele também consegue ler. Ou então dados em ASCII, né? um dado texto. Né? E existe o desenvolvimento da leitura também de dados NetCDF. A gente tem também no Scantec ferramentas que fazem a interpolação espacial com a definição de subáreas, logs de erro e tudo mais. Né? Essa parte de interpolação espacial é porque a gente, no momento em que se faz a avaliação de um modelo, a gente tem a ideia de avaliar o modelo comparado com outro modelo.
E aqui no CPTEC a gente tínhamos diversos modelos. Então a gente queria avaliar modelos que tinham resoluções espaciais diferentes. E então o Scantec é capaz de avaliar numa determinada grade que a gente defina para ele. Por exemplo, se a gente tem uma grade de um modelo que é gaussiano e o outro modelo é uma grade linear, uma resolução mais grosseira, então o Scantec interpola esse dado, esse modelo que está numa grade gaussiana, para a grade linear, uma resolução mais grosseira, e é feita a comparação. Então, existem ferramentas para interpolação espacial. Daí tem a parte também das abstrações, que a gente chama, que é a leitura de diferentes tipos de dados, né, que é o modelo, observação, dados de satélite, né, precipitação. Então, esses são módulos abstratos que estão dentro do Scantec. E também existem as abstrações que a gente usa para as métricas estatísticas, né? Aqui está, por exemplo, viés, RMS, correlação de anomalia, o T-score, avaliação de precipitação. Então, essas partes aqui, que são abstrações, o Scantec não necessariamente precisa saber o que está acontecendo dentro dessas rotinas, né? Ele simplesmente faz o que está lá dentro, baseado em alguns parâmetros que a gente passa para ele. Então, essa parte aqui, como eu disse, tem tipos de dados que ainda estão sendo desenvolvidos, que é, por exemplo, o NetCDF, né? E nessa parte aqui também, a parte das abstrações, a parte do modelo, que está 100% completa, e a observação em satélite ainda está em desenvolvimento. E essa parte aqui são módulos separados com as métricas estatísticas que a gente utiliza. Bom, uma outra vantagem do Scantec é que a gente pode definir quais são as variáveis que são avaliadas no Scantec, dependendo das métricas estatísticas que a gente tem dentro do sistema. Então, ele dispõe de um arquivo texto chamado Scantec vars, e nesse arquivo texto a gente é colocado uma tabela com todas as variáveis que a gente espera que sejam avaliadas, né? Então, por exemplo, e aí coloca um nome, essa é a nossa convenção, a gente coloca o nome da variável e qual é o nível dela, e um nome para essa variável. E aí, a partir desse rótulo, que o Scantec vai fazer todas as avaliações deles. Então, por exemplo, a gente pode usar todas essas variáveis, a gente pode remover todas elas, deixar só uma, pode colocar variáveis que não estão aqui. E aí, vocês podem até perguntar, né? Bom, nem todos os modelos têm todas essas variáveis, né? E se eu quiser comparar dois modelos diferentes, pode ser que nem todos os modelos tenham altura geopotencial. E como que eu vou fazer isso, né? Aí dentro do Scantec existe o arquivo em que a gente define o modelo, que a gente configura o modelo que vai ser utilizado para fazer a avaliação. E aí esse é um outro arquivo texto chamado, né, model name, a gente dá um nome do modelo, depois eu vou mostrar exemplos, né, .model. E nesse arquivo a gente coloca toda a definição do modelo que vai ser utilizado pelo Scantec. Então, a gente define qual que é o tipo do arquivo, né? Se o arquivo é binário, BRIB, ou, né, um outro formato, quando tiver, por exemplo, NetCDF. Qual que seria o valor de indefinido no modelo e a grade dele, né? Dimensão X, Y, Z, né? Por exemplo, aqui o Z são níveis, né? Então, não é uma grade linear, que nem essa daqui. Então, aí a gente define quantos níveis, informa que essa dimensão são níveis, e a gente coloca quais são os níveis verticais. Por exemplo, se a gente tivesse um modelo gaussiano, a dimensão y, ela também seria níveis, porque aí a gente calcula
os níveis gaussianos em que são representadas as latitudes. E então a gente colocaria aqui quais são os níveis gaussianos. Bom, e dentro dessa tabela, a gente também informa quais são as variáveis do modelo que são ou devem ser avaliadas, né? Então, a gente coloca o nome da variável referente ao mesmo nome do Scantec. Então, essa primeira coluna aqui que está em amarelo são os mesmos nomes das variáveis do Scantec, né? Por exemplo, aqui, se a gente olhar ó, VTMP, né, que é a temperatura virtual, ela vai ter aqui também, e todas as outras. Mas aí, como eu disse lá, né, se eu não tiver uma dessas variáveis no modelo, né, ali o exemplo é a temperatura virtual. Né? O modelo não tem temperatura virtual. Então, eu posso especificar como calcular a temperatura virtual utilizando variáveis que eu tenho no modelo. Então, existem diferentes funções que já são pré-estabelecidas dentro do Scantec para calcular temperatura virtual, a umidade específica, entre outros, que eu vou mostrar algumas das funções que tem. E esse documento texto, essa função que a gente coloca aqui, ela também é recursiva. Ou seja, dentro da própria função, eu posso chamar uma outra função para calcular alguma variável que é necessária. Aqui, a temperatura virtual, ela utiliza a temperatura em Fahrenheit e umidade específica. E, por exemplo, a temperatura nesse modelo a gente só tem temperatura em Celsius, então a gente pode fazer uma soma aqui, né? E como o modelo não tem a umidade específica, a gente pode calcular a umidade específica através de outras variáveis que o modelo apresenta. Né? No caso aqui, se a gente quiser calcular a umidade específica para 925 HPA, a gente utiliza a temperatura do ar e mais a umidade relativa em 925. Esse name list, para que a gente define o modelo, ele também aceita que sejam colocados valores constantes, né? Por exemplo, a gente pode multiplicar aqui por uma constante a variável do nosso modelo, que é a água precipitável, né? PWD em 1000 vezes uma constante. Ele também vai fazer essa conversão na hora que lê o dado. Então, como eu falei, né, o nome desse arquivo ele é o modelname.model. E então a gente tem, né, diferentes configurações para diferentes modelos, né? Por exemplo, esse aqui é o modelo BAN, na resolução TQ299L24, L64, com 18 níveis. Esse outro aqui é com 28 níveis. Esse aqui é o modelo Brahms, 5 km com 9 níveis, modelo ETA. Então, para cada modelo que a gente pretende avaliar no Scantec, a gente só precisa escrever um documento texto como esse, definindo o modelo, e diferenciando ele com algum nome. E aí, prestem atenção nesses nomes que estão aqui, porque eles são utilizados depois no Scantec para ele saber qual modelo que ele vai, qual a configuração que ele vai utilizar. Nesse arquivo, né, texto, ele aceita esses operadores, né, mais, menos, dividindo, vezes, exponencial, as funções seno, cosseno, tangente, né, mínimo, máximo, e além de algumas funções para poder calcular variáveis meteorológicas que podem não estar definidas no modelo, né, como temperatura virtual. Então, tem duas funções para calcular a temperatura virtual. Umidade específica, existem 3 funções para calcular a umidade específica, dependendo da variável que está disponível no modelo. Razão de mistura, pressão de vapor saturado, pressão de vapor, umidade relativa e temperatura do ponto de orgânico. Então, essas são as funções pré-definidas. O usuário pode definir outras funções para que também seja usado no Scantec. Esse sistema ele tem um name list, né, depois que está configurado os modelos. Então, para usar o Scantec, existe um name list chamado scantec.conf,
em que a gente define o tempo, a data inicial e a data final, que a gente vai fazer a avaliação, de quanto em quanto tempo tem uma análise para a gente, uma condição inicial, para a gente poder utilizar como referência, e de quanto em quanto tempo a gente vai avaliar as previsões. Então, a gente pode avaliar as previsões de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, e qual que é o tempo total de previsão que a gente vai avaliar. Esse History Time, isso era uma versão anterior do Scantec, que já não se usa mais. E esse Tables é onde estão todas aquelas tabelas que são preenchidas. É o lugar onde estão. Então, a gente pode ter vários diretórios, é só especificar para ele onde estão esses tables. Dentro do Scantec, a gente pode definir qual é a área que vai ser feita a avaliação. Por exemplo, se eu tenho um modelo global e eu quero avaliar só numa determinada área desse modelo global, eu defino latitude e longitude, né, e qual que é a resolução que eu vou usar aqui. Por exemplo, aqui área 1 ou área 2, e aí toda a avaliação do Scantec vai ser feita nessa região do globo, né, dentro dessa resolução. Então, esse domain área é a área onde o Scantec vai fazer a avaliação e qual é a resolução espacial que ele vai usar para fazer a avaliação. Então, cada modelo que a gente coloca no Scantec, ele faz o recorte automático para essa área e já interpola para a resolução que a gente vai fazer a avaliação. E depois, então, vem a parte relacionada aos modelos que serão avaliados. A gente define uma referência, né? Aqui a gente colocou só uma referência do modelo ETA, mas poderia, por exemplo, ser uma reanálise do NCEP. Então, a gente colocaria uma reanálise do NCEP ou uma outra análise. A gente passa qual que é o nome do modelo, né? Vocês lembram lá que tinha aquele model name.model. Então, esse aqui é o model name. E onde estão os arquivos desse modelo. E a gente utiliza essa máscara, né, de ano, mês, dia, hora. Existe quem usa o Grades deve estar bastante familiarizado com essa máscara. E essa máscara é utilizada para ele poder fazer a variação de todos os arquivos que ele tem que ler ao longo do tempo. E depois a gente define quais são os experimentos que vão ser comparados com relação àquela análise que tem lá em cima, né? Ou aquela verdade aquilo que a gente considera verdade. E aí aqui pode ser uma lista de modelos, né? Aqui tem só 2, que é o próprio ETA e o Brahms. Então a gente define um nome para esse experimento e, novamente, qual que é o local onde estão as previsões do modelo para poderem ser avaliadas contra aquela análise. No caso da correlação de anomalia, a gente precisa utilizar uma climatologia. Então, a gente especifica uma climatologia para o modelo, uma climatologia para ele utilizar para fazer o cálculo da correlação de anomalia. E, por último, a gente especifica onde estarão as saídas do Scantec, né? Bom, com isso, o Scantec ele faz a avaliação tanto espacial como a média, os valores médios de cada modelo que a gente passa para ele, né? Aqui é um exemplo de uma avaliação de uma outra métrica que tem dentro do Scantec, que é a porcentagem de ganho, né? Quando que um modelo é melhor ou melhor do que um outro, em quais regiões, nesse gráfico aqui. Também tem a correlação de anomalia, né? Então, as métricas básicas do Scantec são a correlação de anomalia, o viés ou bias e o erro quadrático médio, né? Tanto a média global, né, ou na região que a gente está fazendo, quanto o valor, a média temporal desse dado.
Isso aqui são só alguns exemplos. Uma outra métrica de avaliação que foi desenvolvida para o Scantec, são métricas de avaliação específicas para precipitação. Uma delas é a tabela de contingência, e a partir dela a gente pode calcular índices estatísticos para avaliar a precipitação do modelo. Uma outra métrica que inicialmente foi desenvolvida no Scantec para avaliar a precipitação é o MOLD, que ele avalia a área ele busca objetos dentro de um campo de precipitação, que ele chama de objetos, são as áreas de precipitação, e aí compara essas áreas que ele encontrou na previsão contra as áreas que ele encontrou, por exemplo, na análise. Então, por exemplo, esse campo de precipitação, então ele encontra esses objetos, né, por exemplo, que estão em azul aqui, ele encontra esses objetos e a partir desses objetos ele compara com os objetos da referência, né, e aí faz toda uma estatística em cima desse sistema. Depois, esse mesmo método que foi utilizado no Scantec para avaliar a precipitação, ele foi utilizado para avaliar ilhas de calor, né? Esqueci o nome. Não é só ilhas de calor, não. Ondas de calor, né? Então, ele foi utilizado para esse tipo de avaliação também. Então, a gente usou para avaliar a temperatura do ar, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, essas reanálises e previsões, a análise demonstrou que, por exemplo, existiam 5 objetos dentro desses campos, né? E aí foi feita toda uma avaliação. Isso é uma dissertação de mestrado de uma aluna da pós-graduação do INPE. Bom, dentro do Scantec, ele gera uma tabela, né? Ele gera campos espaciais e tabelas com os valores médios para cada horário de previsão, né? Semelhante a essa tabela que está na tela. Tá? Bom, como as primeiras versões do Scantec, a gente fazia tudo manualmente. Depois, ao longo do tempo, foi criado um outro sistema chamado Scanplot, que é o sistema para plotagem das saídas do Scantec, né? Então, essa aqui seria a interface do Scanplot, né? Aqui seria essa tabela, que é uma das tabelas que saem os resultados. Por exemplo, esse aqui é o RMSE de um determinado experimento. Esse Scanplot, ele já pega essas informações e existem possibilidades de gerar gráficos, né, com as médias, por exemplo, da correlação de anomalia, raiz do erro médio quadrático, ou então o viés, para cada um dos experimentos, né. Isso aqui é um exemplo de um experimento que foi feito com o ensemble do CPTEC, né. E aqui era a comparação que foi feita com o Scantec entre cada uma dos médios desse ensemble. E aí foi utilizado o Scanplot para fazer a plotagem. Lá no Scanplot ele também tem esse diagrama de dispersão, né, que calcula que ele calcula a significância estatística, né, porque quando a gente faz uma avaliação estatística, né, por exemplo, aqui a gente tem os 4 modelos que a gente está avaliando. E a gente precisa saber qual que é a significância estatística dessas diferenças, né? Se essa diferença é estatisticamente significante ou não. Porque muitas vezes o resultado da avaliação, ele parece que ele tem uma diferença entre um modelo e outro, mas só que não existe significância estatística, né? Então, por exemplo, aqui está mostrando, né, nessa linha, nesse gráfico de baixo, qual que é a significância estatística. Então, todos os gráficos que estão dentro do quadrado aqui,
eles não têm significância estatística, ou seja, eles representam o mesmo, eles têm o mesmo resultado. Uma outra forma de avaliar dois modelos, comparar dois modelos, é através do scorecard. E então a gente calcula qual que é a porcentagem de ganho entre um experimento e outro, e a gente consegue visualizar todas as variáveis, comparando, por exemplo, o viés, né, em todos os tempos de previsão. Então, aqui são todas as variáveis em todos os tempos de previsão, e aí a gente consegue definir qual experimento está melhor ou pior do que o outro, ou então o resultado do modelo foi significativamente, estatisticamente significante, igual, né? Por exemplo, nessa parte verde, e aí a gente vê que, por exemplo, essa parte vermelha, que o experimento 2 ele ficou pior, né, para essa variável durante todos os horários de previsão, já para essa outra variável ele ficou melhor durante todos os horários de previsão, né? E aí existem casos em que ele começa pior e depois melhora ao longo do tempo, então isso a gente consegue ver para todas as variáveis através desse scorecard, que também é dado pelo Scamplot. Além disso, o Scamplot também ele gera o diagrama de Taylor, em que a gente consegue comparar as três métricas, bias, RMS e correlação de anomalia num único gráfico. Bom, o Scantec está disponível no GitHub, é um código livre, qualquer um pode baixar, usar, modificar ele, né? Quem tiver interesse é só apontar a câmera para esse QR Code aqui. Uma apresentação sobre o Scantec e o Scamplot mais completa, né? Que a gente fez quando distribuiu ele a versão 2.0, se eu não me engano, pode ser vista nesse endereço, que também basta escanear esse QR Code. E a documentação do Scamplot também está na web, e escaneando esse QR Code aqui é possível ter a documentação do Scamplot. Bom, era isso. Agora estou pronto para as perguntas. Excelente, João. Muito obrigada. Dúvidas e perguntas? Bom, se ninguém se manifestar, eu tenho uma dúvida aqui. Quer dizer, ou a apresentação foi muito boa, todo mundo aprendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Eu tenho uma dúvida. Para avaliar os modelos, tem modelos que têm grid de resolução diferente, né? Resoluções de grade diferentes, níveis verticais. Eu posso colocar a saída do meu modelo da forma como ele sai, de forma bruta, ou eu preciso colocar os dois na mesma grade, no mesmo nível para comparar? Então, a grade horizontal é a parte mais fácil do processo. Então, você pode colocar o teu modelo exatamente como ele sai lá. O Scantec faz a interpolação para a grade que foi escolhida na hora de fazer a avaliação. Ele vai colocar todos os modelos que estão sendo avaliados para uma única grade. Então, você não precisa mexer em nada no teu modelo. Só tinha aquela tabela, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Onde é que tá agora? Aqui, né? Eu tinha mostrado essa tabela aqui. Isso. Então, basta tu preencher essa tabela que especifica como que o teu modelo é, né? Qual que é a grade original dele e quais variáveis que você vai avaliar. E aí o Scantec faz o resto. Entendi. Aí vem a parte da vertical.
A vertical é um Não problema. é problema. A vertical é um problema, porque não é tão simples fazer interpolação vertical quanto a interpolação horizontal. Bom, não que a interpolação horizontal seja simples, né? Existe todo um tratamento que tem que ser feito, mas é muito mais simples você fazer a conservação na horizontal do que tu mexer nos processos físicos da vertical. Então, o ideal é que o modelo já esteja na resolução vertical que você vai avaliar. Então, todos eles estejam na mesma resolução. Entendi. Existem Ou então, pelo menos, extrair a parte, o nível vertical, por exemplo, de interesse, se for o caso. Por exemplo, aqui coloquei esses níveis, né? 925, 850, aí você pode colocar quais são os níveis que você tem aqui para o modelo. A nossa ideia era criar também uma função, como tem essas daqui, uma função que faça a interpolação vertical. Mas aí tem um monte de coisa, tem vários processos físicos que a gente precisa levar em consideração para fazer essa interpolação. É possível, mas não está implementado lá. É possível. Certo. A Lucia, obrigada, João. A Lucia levantou a mão. Pode fazer sua pergunta, Lucia. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, muito obrigado, João, pela apresentação. Eu não conhecia essa ferramenta. E olha que estive vários anos aí no INPE e e trabalho com modelagem e me abriu assim uma oportunidade de uma ferramenta para vir a utilizar aqui no Uruguai, que é uma das desafios que a gente tem aqui, cobranças que vale a pena, né? De avaliar um pouco o modelo que a gente está correndo aqui, que é o WRF, né? O WRF. E aí eu vou assistir de novo essa apresentação depois, quando o vídeo estiver disponível, mas eu tenho algumas dúvidas, porque inicialmente aqui eu faço um trabalho assim meio que de peão, que eu escolho pontos de grade do modelo, né, onde eu tenho dado de superfície e fico meio que fazendo uma avaliação preliminar do desempenho para determinada previsão, assim. Mas pelo que eu entendi, utilizando essa ferramenta, eu posso, na verdade, validar o modelo mais com reanálise, seria isso? Ou com um outro conjunto de dados? Por exemplo, a gente tem dados de superfície aqui que não estão, por exemplo, na rede mundial da OMM. A gente manda algumas, mas não todo o conjunto. Eu posso montar meu próprio conjunto de dados para avaliar em superfície inicialmente, depois em altura, aí sim teria que ser com reanálise. Então, esse é um trabalho que a gente está em andamento aqui, porque basicamente o que o Scantec vai fazer, ele vai interpolar o dado do modelo para o dado da observação. Então está todo ele pronto para fazer isso. A gente até começou a fazer, só que não disponibilizou, mas é possível, porque ele tem todas as ferramentas prontas para fazer esse tipo de avaliação também. E aí, por exemplo, no caso do teu modelo, quando for a observação, então quando mexer nessa tabela, deveria deixar só as variáveis de superfície e avaliar. Ele seria capaz de fazer isso, a gente só colocando as observações. Mas aí o plugin para ler a observação não está no Scantec ainda, ele está fora do Scantec. Mas é possível. Tá, ok. Mas com a reanálise também dá para fechar aí com Então, com a reanálise, qualquer dado de um ponto de grade, ele funciona. Perfeito, ok. Tá. Obrigada. Nada. Obrigada, Lucia. Obrigada, Heriberto, pelo comentário. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu não coloquei meu e-mail lá, né? Mas quando eu passar a minha apresentação, eu vou colocar meu e-mail. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever para mim, eu respondo. E no GitHub,
Se eu não me engano, no GitHub do Scantec já tem meu e-mail lá, tem tudo, mas eu vou colocar aqui na apresentação, e aí quando eu disponibilizar ela, aí todo mundo pode entrar em contato comigo, sem problema. Eu vi que no GitHub tem apresentação, tem todo o manual certinho, né, de como funciona. Sim, a apresentação no GitHub é bem maior que essa, porque daí são todos os aspectos, inclusive tem uma apresentação só do Scamplot, mostra como usar o Scamplot, aí na página, por exemplo, do Scamplot, tem um videozinho também mostrando como é que funciona o Scamplot. Lá tá bem mais completo do que eu falando aqui. Aqui a gente tem pouco tempo, né? Mas uma ferramenta realmente muito, muito boa e para otimizar realmente o nosso tempo no dia a dia é fantástico mesmo. Bom, Lucia? Não, eu de novo. Não, que eu queria só também, para um pouco, com certeza, o João, vocês já sabem isso, mas, por exemplo, eu que estou trabalhando aqui agora mais na parte de pesquisa, né? Aí a gente desenvolve algum produto de modelagem e transfere para a parte da operação. Uma das primeiras perguntas que os meteorologistas operacionais fazem para a gente é se o modelo está validado, por exemplo, ou se qual é o... Então, o meteorologista operacional, por mais que ele sabe que cada situação sinótica tem é diferente a possibilidade de predizir, mas eles, para utilizar a ferramenta, eles questionam muito a gente. E então, ter um produto, um software que ajude a gente a dar essa resposta para o meteorologista operacional é muito bom, assim. Então, é importante até depois na parte prática, presencial do curso, se for ter uma aplicação dessa ferramenta com as corridas, assim, seria ótimo também. Deixa assim a sugestão no exercício mais prático. Se eu não me engano, a gente estava programando rodar o modelo e avaliar com o Scantec. É que eu não lembro exatamente tudo como é que foi organizado, mas a ideia inicial já era ter até uma distribuição, tipo um Linux dentro de um pendrive com tudo isso já instalado lá, e aí o usuário pode fazer a simulação do modelo, avaliar com o Scantec, então já estaria tudo pronto lá sem nem precisar se preocupar com a instalação. Porque é bem comum, assim, pelo menos a minha experiência com colegas de outros serviços meteorológicos daqui da América do Sul, tem vários serviços meteorológicos que, às vezes, essa parte de computação, de modelagem numérica é uma área nova, assim. Mas quase todos têm um seu modelo, principalmente o WRF, né, instalado e correndo. Então, é comum assim ter essa necessidade de validar um pouco o modelo regional para sua região de interesse. Assim. Sim, é bastante importante mesmo. Então, essa foi a ideia de criar o Scantec, porque na época que eu entrei no mestrado, só um pouquinho de tempo atrás, a gente não tinha uma ferramenta única, né? Então, tinham pessoas que usavam o Grades, tinham pessoas que tinham uma ferramenta que avaliava um determinado modelo, e aí dentro do grupo de assimilação a gente também tinha esse monte de ferramentas, né? E aí os resultados às vezes não batiam, né? Tipo, o que eu calculava de RMS não dava igual ao que o meu colega do lado calculava. E aí a ideia foi criar uma ferramenta que fosse fácil para todo mundo usar e que a gente tivesse certeza do resultado que está saindo, né? Porque eu não sei quais aulas vocês já tiveram, né? Mas existem variações de cálculo do RMS, existem variações de cálculo da correlação de anomalia e por aí vai, né? E aí são variações sutis, né? Cada uma tem lá a sua particularidade. E aí a gente não conseguia garantir que todo mundo estava exatamente com a mesma equação. Então a gente estudou quais eram as melhores equações para a gente usar e criamos só um software para todo mundo usar
com aquelas equações, né? E aí documentamos tudo, né? Tá usando essa equação para fazer isso, essa para fazer aquilo. E aí a gente conseguiu começar a intercomparar sem ter essa dor de cabeça, né? Então a gente sabia que realmente estava comparando um modelo com outro, né? Exatamente o que a gente precisava. E uma outra coisa que eu também não falei, né? Ele, por ser Fortran e tudo ser desenvolvido nele, né? As dependências de outras bibliotecas é praticamente nula, assim, né? Então ele é bem simples de compilar e instalar, né? Diferente de outras ferramentas que tem que compilar muita coisa, né? antes de compilar o próprio software. Aqui é 2 bibliotecas que a gente precisa compilar, e aí já tem o passo a passo também de como compila, e é tranquilo. Ele mesmo é bem tranquilo de compilar, né? Então é uma ferramenta bem simples, dá para rodar no laptop, não tem problema nenhum. Muito bom. Parece bem amigável, né? Um software assim, ao menos olhando assim, agora parece ser bem. É que eu sou suspeito. Eu sou suspeito. Mas a ideia era que ele fosse o mais simples possível, sabe? Para a pessoa se preocupar só com a avaliação, não se preocupar em ter que aprender muita coisa, assim, de como rodar, né? Porque as primeiras versões a pessoa tinha que entender até do modelo para poder fazer ele funcionar, porque aí tinha essa dúvida, por exemplo, né, que eu vou precisar colocar na mesma grade Então, nas primeiras versões era quase isso, sabe? Então tinha que trabalhar, tinha que massagear muito o modelo antes de fazer funcionar. E aí, ao longo do tempo, a gente foi tentando aparar essas arestas e deixar para o usuário assim, eu tenho isso, eu quero avaliar. Pronto, aí você dá para ele lá, preenche essa tabelinha aqui, e aí ele faz a avaliação. Bacana. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, agradeço mais uma vez, João. Obrigada por estar aqui conosco no curso. E até uma próxima. Daí, para quem quiser o material, o João disponibiliza depois. Vou colocar depois no Drive. Tá bom? Obrigada. Obrigado pela atenção de todo mundo aí. Obrigada. Tchau. Vou gravar porque hoje pronto. Já colocou. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada, Alan, por estar aqui conosco. A Ana vai falar um pouquinho da precipitação por satélite e seus produtos. Então, você pode fazer uma breve introdução, onde você trabalha, tudo, e aí já pode começar a apresentação também. Obrigada. Tá ótimo. Gente, muito obrigado aí pelo convite, por participar desse curso, é um grande prazer. Meu nome, como está escrito aí, é Alan Calheiros, eu sou do INPE, né? Sou meteorologista. Hoje eu trabalho no Laboratório de Computação Aplicada, também chamado de COPDT, né? Que é uma coordenação de pesquisa aplicada, na verdade, desenvolvimento. E tenho tenho como área principal essas questões associadas à estimativa de precipitação, né, monitoramento e previsão, né, basicamente utilizando satélite e radar. Então, eu gostaria de começar a apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Eu não vou conseguir enxergar nada aqui, como a Alexandre falou, mas estou à disposição aí, tá bom? O título da apresentação de hoje é Precipitação por Satélite, Produtos e Aplicações. Então, é um curso relativamente básico, tá? Porque é uma área muito abrangente, tem muita coisa envolvida, existem grupos nacionais e internacionais que trabalham com essa informação, que é de extrema importância aí para a sociedade, né? Principalmente por alguns motivos que eu vou mostrar para vocês. Aqui estão os links, a apresentação eu já disponibilizei, o Diego Souza deve ter colocado já em alguma área específica. Não creio que eu vá modificar ela, só se vocês pedirem alguma coisa extra. Tudo bem? Então tá. Bom, por que estimar a precipitação por satélite, né? A gente sabe qual é a importância da precipitação, né?
Precipitação serve para a vida na Terra, praticamente isso. Sem chuva, sem água, nós não teríamos vida neste planeta, né? Esse é um dos pré-requisitos para a nossa existência aqui, né? Uma coisa muito interessante é que a precipitação ela serve para várias, né, aplicações. Nós temos um país que tem um PIB aí bastante associado, né, à agricultura, e a agricultura é extremamente dependente da precipitação. Além disso, né, a nossa vida, tanto no campo como na cidade, também depende dela, né? Ela pode ser algo bom, como pode também ser algo severo para a gente também, né? Porque muita chuva, né, tudo que vem de muito, nem sempre é muito bom, né? Então temos aí inundações, né, enchentes, e a falta dela também, demasiado, causa problemas, né, como as secas, né? Então a gente precisa, né, para viver bem nesse planeta, para produzir, a gente precisa de água, né? E a água, medida pela atmosfera, para a gente monitorar ela, existem várias maneiras, né? E uma delas é por satélite. Uma coisa muito interessante que é bom corrigir para quem não é meteorologista, nesse desenho aqui, infantil, né? Feito por um modelo de inteligência artificial, hoje em dia tudo é IA, né? Vocês podem ver essas gotinhas, né? Mas a chuva, ela não é dessa forma aí, como a gente fala, né? Como o Zé Gotinha, né? Aqui é mais ou menos o que seria uma gota de chuva, né? Visualizada ao longo aí do seu ciclo de vida, podemos dizer. Ela começa como algo esférico, devido ao arrasto, né, na atmosfera, à medida que ela vai caindo, ela fica com uma forma achatada, né, oblada, como a gente chama. E ela vai criando uma espécie de paraquedas à medida que ela cai, né? Isso aqui é uma fase. E esse paraquedas, como numa grande tensão de resistência, né, na parte mais alta desse paraquedas, dessa gota, né, ela quebra, esse é um processo chamado de break-up, né, e forma pequenininhas gotinhas que vão cair também. Então, para quem nunca viu, eu achei curioso mostrar isso. Isso é mais ou menos o que seria uma gota de chuva real, tá? Então, vocês já sabem que essa gota aqui não é uma gota verdadeira. Essa daqui é a gota verdadeira. Bom, essa figura, para quem não conhece o site do Comet, METED é um site excelente que tem diversos cursos de meteorologia para diversas áreas, então eu recomendo fazer lá uma visita, é muito interessante para formação, gera certificado, você pode colocar no seu LinkedIn, né? Tem bastante coisa lá que vale a pena ver. Mas essa figura, ela mostra muito esse problema, né? Aqui você tem as três principais sistemas de observação de precipitação, né? Aqui embaixo, nesses pontos branquinhos aqui, isso aqui seria uma representação gráfica de um pluviômetro, né? Vários pluviômetros aqui sobre essas regiões, né? Além disso, nós temos os radares meteorológicos, aí temos diversos modelos, né? E aqui, medindo do espaço, nós temos os satélites, né? Então, quando você olha um mapa de precipitação, né, gerado por esses três sistemas de observação, você tem essas figuras mais ou menos aqui representadas ao lado, né? Você tem aqui essas bolinhas que representam a área da precipitação observada, né, por um pluviômetro. Na verdade, o pluviômetro está vendo esse pontinho específico, né? Mas como a gente não tem, né, e até seria muito difícil ter uma representação espacial muito densa de pluviômetros, né, para ter uma ideia das características da precipitação, esses pluviômetros têm uma área de observação de alguns quilômetros, né? Então, por isso que fica essas bolinhas aqui, né, distribuídas de maneira meio irregular, né, e dá para ver que não pega as características dessa precipitação esquematizada aqui. Veja, só esse pluviômetro estaria pegando alguma chuva associada a essa nuvem, né? E, consequentemente, não estaria associada a toda aquela área do shower, que a gente chama de área mais forte da precipitação. Então, dependendo
aonde está esse pluviômetro, a gente também vai ter aí uma subestimativa da precipitação, mas este ainda é o nosso instrumento de referência. Existem outros equipamentos, como os desdrômetros, que medem a distribuição de gota que cai sobre uma área específica, geralmente 50 centímetros quadrados. Aí já é um equipamento mais sofisticado, mais caro, o que consequentemente significa que é mais difícil de você manter, né? Então, geralmente é utilizado em sítios ou campanhas de pesquisa, né, na área de meteorologia, para entender um pouco mais sobre a microfísica da precipitação. Esse outro aqui é um radar, né? Um de vocês já deve ter visto um radar, né? Essa bolinha aqui é o radome, né? Tem uma antena lá dentro que fica girando, levantando, e dá a possibilidade de a gente verificar a distribuição da precipitação em uma altura específica, tá? Não é o que chega na superfície realmente, é o que está observado em uma certa altura, né? Porque se eu apontasse em direção à superfície, eu teria problemas nas medidas, porque a radiação que é emitida pelo radar, ela volta, né, para ele um período de escuta. Então, se eu coloco muito para baixo, ele vai criar muito ruído associado à superfície, os chamados clutters, né? E aqui nós temos a observação por satélite. Como vocês podem ver, a observação por satélite ela consegue, né, ter uma distribuição da chuva legal, né, mas não é parecida com a do radar. Ela é um pouco mais menos distribuída, vamos dizer assim, né, porque geralmente a resolução do satélite é menor do que a resolução que a gente verifica, né, a resolução espacial, né, e também a temporal dos radares. Um outro problema dos satélites é que depende do que eles estão observando e da metodologia que você está utilizando, e dos canais, e etc. Então, por exemplo, se imaginarmos que esse satélite aqui está medindo uma precipitação, né, no infravermelho, o que ele está vendo é essa área do topo da nuvem. E a partir de umas relações empíricas, você consegue dizer o quanto de chuva está caindo aqui na superfície. Mas se você olhar direitinho para essa figura, você vai ver que essa área da nuvem é muito maior do que a área de precipitação que está caindo aqui, né? Isso também vale para o radar, né? Veja que essa área aqui é um pouco maior do que a área de precipitação que cai aqui na superfície. Então, ambos tendem a superestimar, né, a área de precipitação real que chega no solo, né? Então, à medida que você tem esses três equipamentos, né, você consegue cobrir áreas específicas, porque, vejam bem, depende da posição onde você coloca o radar, coloca o pluviômetro. O satélite não tem tanto esse problema. Geralmente, por exemplo, satélites geoestacionários conseguem ver uma área muito grande, né? E dá para acompanhar a precipitação por um período maior do ciclo de vida dela. Então, se você consegue ter essas três observações juntas, você consegue trabalhar aí com multissensores, né? Geralmente você usa os pluviômetros para corrigir a precipitação espacial observada tanto pelo radar como pelo satélite, priorizando, obviamente, o dado do radar, ok? Então, essas são as três maneiras de você observar a precipitação. Tem outros equipamentos que você pode usar, mas essas são as três principais, tá? E aí, por que a gente usa os satélites se os pluviômetros são a verdade, né? Então, tem um probleminha muito grave nisso tudo. Os satélites, eles conseguem cobrir uma área de maneira constante, né? Uma coisa que os pluviômetros não têm por causa de alguns custos operacionais, né? Por exemplo, aqui nessa figura à esquerda, vocês conseguem ver a distribuição, né, dos pluviômetros em diferentes regiões do globo, né? Dá para ver que no Brasil, e, obviamente, isso daqui, tá, gente? Isso daqui não representa o total de pluviômetros que existem. Existem outras redes de pluviômetros que não estão disponibilizadas aqui. Por exemplo, como você pode ver aqui no Ceará, tem bastante pluviômetro que não está aqui nessa rede disponibilizada, por exemplo, pela OMM, né, Organização Meteorológica Mundial, a GTS, se eu não me engano. Então, existem outras fontes de pluviômetros que daria para usar, né, a ANA, a Agência Nacional de Águas, né, o CEMADEM, né, aqui em São José dos Campos, entre outros, tá?
algumas agências privadas também utilizam, algumas empresas, né, utilizam medidas pluviométricas dentro do seu sistema operacional, né? Mas aqui dá para ver claramente que em regiões, por exemplo, como os Estados Unidos, você tem uma densidade maior de pluviômetros, você consegue ter medidas verdadeiras, podemos dizer, mais acuradas, né, mais bem distribuídas, o que não acontece em regiões como o Brasil, a África, né, e principalmente, gente, sobre os oceanos, né, onde a gente tem poucas ilhas ali que tem pluviômetros, alguns navios que fazem essas medidas, né, mas dá para ver que é uma área extremamente difícil para ter esse tipo de observação. Tá? O outro, vocês devem ter visto aí com a aula do Thiago Bisca, sobre os radares. Né? Os radares são extremamente interessantes, né? Eles emitem, né, um feixe eletromagnético, pode ser na horizontal, como pode ser na horizontal e na vertical, isso vai dar uma informação muito boa sobre que tipo de hidrometeoro existe dentro daquela nuvem. Isso ajuda muito a dizer, por exemplo, se é uma chuva feita só de água líquida, podemos dizer assim, ou uma chuva que tem partículas de gelo, como, por exemplo, granizos, né? E aqui um exemplo claro de como funciona a receita, né, de um radar, onde você consegue a cada rodada, né, a cada azimuth, elevar o ângulo, né, e medir diferentes níveis da atmosfera. A partir dessas informações, você tem um 3D, um raio-x da precipitação que está acontecendo ali em volta do radar, né? E aí você consegue traçar uma altitude específica e criar produtos, né, de estimativa de chuva para essa altura, que é extremamente importante. Contudo, os radares são extremamente caros, né? A gente está falando de um equipamento robusto, né? Deixa eu ver se eu tenho aberto aqui já. Não tenho. Acho que eu acabei fechando, vou abrir de novo. Aqui tem o site da WMO, inclusive foi o Thiago que me passou esse site, agradeço ao Thiago, que mostra a distribuição dos radares no globo, tá? Se a internet deixar, a gente consegue ver. Se não, eu só gostaria de mostrar uma coisa para vocês, que essa distribuição, ela não é homogênea, né? Por exemplo, como é um equipamento caro, difícil de manter, acaba que você tem um custeio muito alto para ele, né? Então, alguns lugares, como o Brasil, a gente não tem uma distribuição muito boa de radar, o que é uma pena, porque esse tipo de equipamento é extremamente importante para aquelas previsões de tempestade, né, a curtíssimo prazo, né? Por exemplo, o Nowcast. Né? Então, aqui você tem uma distribuição dos radares, a maioria dos radares estão próximos de regiões mais costeiras, né, onde você tem o maior número de pessoas morando, né? Aqui você tem a Argentina, a diferença clara entre os radares do Brasil e da Argentina, ele se dá basicamente pelo tipo de banda utilizado nas medidas. Aqui tem um radar de banda C e aqui o azulzinho aqui é um radar de banda S. Geralmente os radares de banda S eles sofrem menos com o processo de atenuação e eles conseguem fazer medidas em um range maior, né? Vamos dizer, um range seguro aí de 250 quilômetros, né? Mas temos também alguns radares de banda X que são mais curtos, né? Quanto menor o comprimento de onda, maior é o efeito da atenuação nas medidas realizadas por esses equipamentos. Então, isso diminui um pouco o seu alcance, né? O seu range de medidas. Então, aqui é um site muito legal e aqui dá para ver que na Europa tem bastante radar, nos Estados Unidos também, né? E isso favorece muito, né? Enriquece muito o monitoramento da precipitação nessas regiões. Então, por último e não menos importante, né? Por que a gente usa satélite? Então, a gente tem uma baixa densidade de pluviômetros, uma baixa densidade de radares, né? Cada radar tem uma especificação que pode interferir nas suas medidas, então, assim como os pluviômetros podem sofrer, né, com falta de manutenção. Então, os satélites, apesar de ser uma medida não tão direta, né, eles conseguem
ter essa espacialidade e medidas contínuas e, geralmente, né, com uma consistência nas suas precisões, né? Isso quer dizer o quê? Que, geralmente, os erros que você observa nos algoritmos que usam os dados de satélite para estimar a precipitação são erros conhecidos, né, na maioria dos casos. E você tenta lidar com essa incerteza de uma maneira um pouco mais simples, né, do que em outros equipamentos, por exemplo, como os radares, né? Além disso, para questões associadas ao monitoramento, né, eu falo que esses dados são gratuitos, entre aspas, porque se você for usar de alguma maneira para como posso dizer, comercial, aí você tem que entrar em contato com o sistema de política de dados de cada equipamento, né? Aí você vai ter que falar com a NASA, JAXA e etc, né? A NOAA, né? E o dado é relativamente amigável, né? Aqui você tem, geralmente, quando os fornecedores dessas informações, por exemplo, a NOAA disponibiliza esse dado, ele dá o jeito que você consegue abrir o dado, dá informações, dá suporte para as pessoas, né? Então, isso é extremamente importante. Então, do ponto de vista, o principal uso dos satélites se dá principalmente ao fato que eles cobrem regiões que, para a gente, brasileiros, América do Sul, América Latina, ainda temos uma densidade muito pequena desse tipo de observação verdadeira, podemos dizer assim, né, que é o caso dos pluviômetros e dos radares. Eu queria mostrar esse vídeo, eu não sei se ele vai rodar aqui, mas na minha máquina eu tenho certeza. Vamos ver lá. Então aqui, isso é mais ou menos a distribuição, né, das imagens de satélite aqui no visível, né, ou infravermelho. E vocês vão ver que é possível, né, utilizando diferentes tipos de radares, ter medidas de precipitação globais, né, com uma taxa aí de amostragem de 30 minutos, né, e resoluções espaciais de 10 quilômetros. Então, por exemplo, esse programa, o GPM, o Global Precipitation Measurement, ele usa uma constelação de satélites de órbita baixa, mais algumas informações de satélite no infravermelho de geoestacionários, para criar esses campos de precipitações globais, né, de precipitação globais. Então, com isso, você consegue observar regiões onde você tem hotspots de chuva mais extensa, né, pode monitorar os sistemas que vêm sobre o oceano e vão chegar em regiões populosas, né, e dá, por exemplo, ênfase a regiões de mais interesse, como é que é o caso das regiões, por exemplo, de desenvolvimento de furacões, né? Aqui nesse caso ele está mostrando basicamente a zona de convergência intertropical, extremamente importante para o regime de precipitação do norte e nordeste, né? Além disso, é uma região também que tem muito tráfego aéreo, né? Bom, e lá em cima vocês vão conseguir ver alguns furacões, né? Como não é o Milton, né? Mas eu não deveria ter pego uma imagem do Milton com esses dados para mostrar para vocês, né? Mas dá para ver outros furacões que ocorreram nesse período aí de 2014, após o lançamento do GPM. Bom, extremamente interessante isolar esses sistemas e acompanhar eles, né? Então, daqui dá para ver qual é a importância de estimar a precipitação para o satélite, né? Vamos dar um pause aqui e continuar a apresentação. Então, como pode ser visto, a precipitação para o satélite é extremamente importante para esse monitoramento, não só do dia a dia, mas para gerar dados climáticos, né? Para estudar aí a variabilidade climática, né, os padrões médios, e também os efeitos das mudanças climáticas na precipitação. Né? Então, mas... Oi? Uma consulta, Néstor, do Uruguai. Essa imagem, pode falar. Esse vídeo que você mostrou aí, é uma composição feita e baseada na constelação de satélites polares, né? Ou tem geoestacionários também? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas okay. é uma composição. Esse é o GPM. O que é o GPM? O GPM ele tem um satélite principal, que a gente chama de GPM Core, tá? Ele tem uma órbita inclinada, se eu não me engano, em 65 graus.
E ele tem dentro dele, a bordo, 2 radares. Então, ele pega as medidas desses 2 radares, mais as temperaturas de brilho no micro-ondas, e corrige essas informações de precipitação. Então, toda vez que ele tem essa informação numa área específica, ele consegue passar isso para os outros satélites de órbita polar, que eles têm uma amostragem menor, né? Eles veem uma região específica do planeta a cada tempo, né? Mas se você tiver uma constelação desses satélites, você consegue fazer uma composição de todos esses dados corrigido com o dado do GPM, tá? Que é mais ou menos isso que ele mostrou aqui. Deixa eu ver isso aqui, ó. Então, se você puxar um pouquinho mais para trás, você vai ver ó, que no início ele mostra o GPM, né? Esse aqui é o GPM, e ele tem as medidas tanto do micro-ondas, né, como do radar. Ele consegue fazer essas medidas e o que ele acha de dado calibrado, ele passa para os outros satélites. E aí você consegue ter uma estimativa de precipitação um pouco melhorada da versão, vamos dizer assim, do raw data, né, do dado original das estimativas para o mesmo algoritmo. Então, com isso, você consegue fazer um mosaico da precipitação, que é uma composição das imagens de todos os satélites, incluindo o GPM e os satélites de órbita polar. Ele também usa dentro do seu algoritmo informações de satélites geoestacionários, por exemplo, como o GOES 16, o GOES 17, o Himawari, entre outros. Né? Para quê? Para pegar as informações que ele não tem e fazer uma movimentação no tempo e espaço para que você tenha uma compreensão maior da distribuição de precipitação. Tá? Mas aí ele usa multitécnicas, né? Porque cada radar, cada satélite desse tem um sensor diferente, que tem uma informação relativa à precipitação que ele precisa fazer essa composição. Tá? Então, por exemplo, esse é o dado que é utilizado nos principais produtos de estimativa de chuva hoje no mundo, que é o iMesh, né? Não sei se vocês conhecem, e o GSMAP, um da NASA e o outro da JAXA, que são as duas agências que são responsáveis pelo programa GPM. Tá? A NASA todo mundo conhece, a JAXA é a Agência Espacial Japonesa, né? É a NASA do Japão, podemos dizer assim. Eu fui claro, Neto? Você tem mais alguma dúvida? Não, foi muito claro. Obrigado pela informação. A única consulta que ficou foi nesse mosaico, qual é o delay que ele tem, né? Porque já para sim. no casting não vai servir, não vai ser útil. Isso. No dado do iMerge, você tem uma diferença aí, uma diferença temporal de 30 minutos, tá? Com 10 km de resolução. Ok? Num dado do GSMAP, você tem uma diferença temporal aí, né, uma resolução temporal de 1 hora, tá? Com os mesmos 10 quilômetros de resolução espacial, né? Contudo, existe uma latência de disponibilidade desses dados. Se eu não me engano, a IMEI são 2 horas, de 1 a 2 horas, tá? Mas o GSMAP ele tem uma diferença menor dependendo do produto, quase em tempo real, tá? Que eles chamam de GSMAP Now. Então, existem várias versões desses dados. Por exemplo, o iMesh, ele tem o iMesh Early, o iMesh Late e o iMesh Final. Qual é a diferença desses 3 caras aí? A diferença é que cada um passa por um pós-processamento, tá? E esse pós-processamento é o que vai dar a latência do dado. Então, geralmente, após o final lá, é o último dado, mas é aquele que tem todas as correções por pluviômetros, por exemplo. Né? Então, é um dado que te dá uma melhor acurácia nas estimativas de precipitação. A mesma coisa é feita com o GSMAP. Tá? Então, o GSMAP tem o GSMAP MKV, tá? Que é a última versão, Ground, que aí você tem a correção pelos gauges, né? Desculpa, gauge, não ground, que usa a correção pelos pluviômetros em superfície disponibilizados pela OMM, ok?
Então, a latência depende do quanto os caras vão corrigir esses dados para te entregar a melhor estimativa possível. Ficou claro isso? Né? Sim. Muito obrigado. Perfeito. Então, é o seguinte, aí, antes de mostrar para vocês como é que algumas técnicas dessas funcionam, eu queria que ficasse muito claro na cabeça de vocês, né, como é que funciona a estimativa de precipitação. A estimativa de precipitação, ela é muito simples. Aqui tem uma imagem do satélite GOES, se eu não me engano, é o satélite GOES 12, tá? Foi uma apresentação que eu já uso há algum tempo, não atualizei ela para o GOES 16. E aqui você pode ver, a gente dá um zoom numa área específica, por exemplo, aqui no sudeste do Brasil, e aí você, em São Paulo, basicamente, né? E a gente vai dando zoom, vai dando zoom, e você vai ver que essas escalas de cinza, essas cores observadas aqui, são, na verdade, números. Né? Que números são esses? São as temperaturas de brilho de cada pixel, de cada ponto que o satélite mede, né? A menor unidade do satélite. Então, com informações das temperaturas de brilho, que é baseada na radiância emitida por aquele corpo, no caso, a Terra, né, medida pelo satélite lá a 36 mil quilômetros de distância, você consegue converter essa temperatura de brilho em taxa de chuva. Tá? Existem alguns modelos simples e existem alguns modelos mais complicados, como o IMEG e o GSMAP, que usam diversas ferramentas, diversas técnicas para entregar uma estimativa de precipitação mais aprimorada. Mas lá nos primórdios, não. Você só pegava essa temperatura de brilho e convertia em taxa de precipitação. Então, podemos dizer aqui, gente, que a taxa de precipitação é uma função da temperatura de brilho. E a temperatura de brilho está associada à radiância que cada canal mede. Tá? Cada comprimento de onda dentro do sensor está disponibilizado. Então, assim, o que o satélite vê? Ele vê a chuva, mas, na verdade, ele pensa, como é que eu vou calcular a chuva? É simples, eu vou usar a temperatura de brilho, nesse caso do infravermelho, o topo das nuvens. Mas vocês vão ver que existem outros canais, né, outras frequências dentro do espectro eletromagnético que podem estar mais associadas com a precipitação dentro da nuvem e só não ao topo. Então, isso eu gostaria de deixar muito claro para vocês. Né? Isso é como é o básico da estimativa de precipitação para o satélite. Então, antes de falar um pouquinho dessa estimativa de precipitação, gostaria de falar como as coisas que afetam ela, né? Como é que é feito essas medidas. Vocês viram que é a temperatura de brilho. Né? Então, se vocês viram a apresentação do Renato Galante, eu creio que ele deve ter dado eu não vi, me desculpe, mas eu creio que ele deve ter falado sobre as equações de transferência radiativa, as fontes dessa radiância que chega no satélite e etc. Né? Mas o princípio básico, né, do sensoriamento remoto, e o sensoriamento remoto da atmosfera não é diferente, é que você precisa, né, de um sensor, por exemplo, que nem os nossos olhos, né? Você precisa de um alvo, aquilo que você está enxergando, você precisa de uma fonte para iluminar aquele alvo, né? E o que é que liga tudo isso, né? Por exemplo, a luz, né, essa fonte, né? O que é que liga tudo isso? Geralmente é a radiação eletromagnética, né? Então, por exemplo, aqui tem 2 pontos. Aqui você tem o visível, né? O que é a fonte do visível? A fonte do visível é o Sol, né? A radiação nesse espectro do visível, ela é refletida pelo alvo e o sensor consegue captar. Aqui é o mesmo princípio dos olhos de vocês, né? O termal, né, o infravermelho, é um pouco diferente. A fonte dele é o corpo, né? Então, se ele está virado para a Terra, ele tenta ver a radiância que chega nele em função da temperatura de brilho que foi emitida por aquele corpo. Lembrando que a temperatura de brilho é uma relação, né, com o corpo negro. Não está associada diretamente, não é a mesma coisa, está associada diretamente, mas não é a mesma coisa da temperatura física, tá? Então, está associada à relação daquele corpo, quanto ele é um corpo negro, né? E, além disso, você tem que os sensores podem ser passivos ou ele pode ser ativo, né? O nosso olho recebe de modo passivo. Um sensor no infravermelho recebe de maneira passiva, ele não emite nada, ele só está recebendo
a radiância que chega, né, no seu sistema de captação, né? Então, é desse jeito aqui como mostra esse gifzinho que eu trouxe para vocês. O outro são sensores ativos, né? Então, a fonte dessa radiação eletromagnética vai ser o próprio sensor. Então, ele emite, né, em um certo comprimento de onda, frequência, etc., e volta para ele, né? Ele tem um período de escuta aí, e ele consegue ouvir, né, essa radiação que é retroespalhada para ele, né? E aí você consegue ter uma ideia o quanto do objeto que ele está enviando está associado com esse retroespalhamento aí. Vamos lá, foram 33 minutos, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Então, aqui, o que é que depende da estimativa de precipitação? Ela depende de vários fatores, e um deles é justamente a órbita do satélite, né? Por exemplo, aqui você tem um satélite de órbita polar, são satélite de órbita baixa, eles têm um tempo de eu posso dizer, um tempo de cobertura, de recorrência da mesma área muito pequena, né? E você tem, mas eles geralmente têm sensores com resoluções melhores, né? Maior resolução espectral, maior resolução espacial, né? O que te dá uma característica melhor dos alvos que você tenta observar. Por outro lado, os satélites geoestacionários, que são esses aqui, eles estão distantes, né? Eles estão a 36 mil quilômetros de distância da Terra, mas eles têm uma vantagem, eles conseguem, eles viajam na mesma velocidade radial da Terra, então eles conseguem amostrar uma face da Terra por muito mais tempo. Então eles têm uma cobertura temporal muito melhor. E isso, obviamente, hoje em dia os satélites são um pouco menores, mas isso nos primórdios afetava gravemente a sua resolução espacial, né? Assim como a sua resolução espectral e radiométrica. Ainda existem outros tipos de órbita, como é o caso do TRIN. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Todos esses links que eu estou mostrando aqui, gente, tá na apresentação, tá? Então, aqui, ó, aqui é a Terra, e aqui eu vou mostrar para vocês o GPM, se eu encontrar o satélite, cadê ele? Vamos colocar aqui. Isso, encontrei o satélite, gente, está aqui. Então, você pode buscar, esse é um site da NASA, onde vocês podem buscar todos os satélites, inclusive em tempo real, tá? Eu coloquei aqui para a gente ver eles um pouquinho mais rápido, para vocês terem uma ideia Deixa eu dar um reload aqui, que eu perco o satélite quando ele está no zoom, né? Bom, aqui você tem todos os satélites disponíveis, eu escolhi só o GPM, tá? Então aqui dá para ver o GPM, ele se deslocando em tempo real, live, eu vou colocar no custom, e vou colocar para ele ficar um pouquinho mais rápido, tá, gente? Senão a gente não sabe onde é que ele está direito. Então tá aqui, ó, se você inclinar um pouquinho, você vai ver que a órbita dele é uma órbita circular inclinada, tá vendo? Em torno de 65 graus. Então vamos acelerar ele um pouquinho. Você vai ver ele passando geralmente aí na posição, enquanto a Terra está em rotação, né? E você consegue ter uma ideia mais ou menos da área de cobertura dele. Então, é um satélite com um tipo de órbita não sol-síncrona, que a gente chama, né? Circular, que é essa coisa de ter essa inclinação circular em 65 graus. Ok? Alguma dúvida, por favor, podem me interromper. Então, esse é um fator que implica fortemente no tipo de medida que você vai ter. Por quê? Porque satélites geoestacionários não têm sensores em comprimentos de onda, por exemplo, que medem a radiação no micro-onda, né? Mas satélites de órbitas mais baixas conseguem fazer isso. E o GPM ele tem ainda uma vantagem. Foi acoplado nele dois radares ativos, né? Banda K e KU. Bom, então esses são os principais fatores que podem influenciar, né? Além da radiométrica, mas aqui são os principais, a espacial, a temporal e a espectral. A espectral é o número de bandas que tem um certo satélite, né? Então, quanto mais bandas você tem, mais características da atmosfera você pode, da superfície, vocês podem observar, né? Aqui está um
exemplo claro de uma imagem no mesmo tempo, né, da amostragem de um satélite geoestacionário à sua esquerda, de um satélite de órbita baixa, um satélite polar, nesse carro, o Terra, né, com sensor MODES. Aqui do lado, no caso, o GOES 12, aí, na época, foi gerado pela DSA, só para essa região da América do Sul. Né? Obviamente, ele cobre também os Estados Unidos. E aí veio a nova geração de satélites, né? Hoje em dia você tem o GOES 16, e o GOES 16 ele veio aumentando não só as resoluções espaciais, mas também veio com sensores novos, como o Lightning Mapper, né? que é o GLM, né? E o ABI veio com mais resolução espectral, né? E isso permitiu que a gente tivesse uma caracterização melhor da atmosfera. Então, dá para ver aqui essa imagem, né? E os diferentes canais que a gente pode usar para fazer os chamados retrievals, né? As recuperações, as estimativas que a gente precisa de alguns componentes da atmosfera. E são bastantes, hoje vou mostrar uma lista para vocês. Tá? Então, isso a gente usa para estimar a precipitação também. Notem que essa parte mais escura aqui, onde você só consegue ver durante a noite, aqui é o infravermelho, e aqui você tem imagens do visível, tá? Então, dependendo da sua técnica e do canal, vamos lá, se eu uso o infravermelho, eu consigo ter medidas durante todo o dia. Se eu uso o sol visível, obviamente, quando a fonte dele permite que é o sol, eu tenho medidas, né? Então, é um sensor limitado para o uso na estimativa de precipitação, mas ele traz informações importantes. Então, se for puder utilizá-lo, é sempre bom. Aqui já é um satélite mais de órbita baixa, né? Aqui, se eu não me engano, é eu esqueci o nome do satélite, mas tá, esses sensores, provavelmente é o Terra ou Aqua, mas aqui você tem o AMSU-A e o AMSU-A1 e o A2, e dá para ver, gente, que dependendo da maneira que você faz a sua varredura, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, eu havia esquecido. Eu tenho um vídeo aqui. Vamos lá, eu tenho um vídeo de como... Eu não sei se é esse. Eu acho que não é. Vamos tentar abrir lá na apresentação. Acho que está aqui aberto já. Bom, perfeito. Então, aqui é só para mostrar para vocês como é que funciona o sensor ABI, como é que ele faz as medidas lá a 36 mil quilômetros de distância da Terra, né? Então, você tem um espelhinho que ele vai passando, fazendo as medidas a cada ponto, né? O interessante do processamento de dados desse satélite é que ele consegue fazer diferentes tipos de medidas, né? Em regiões específicas. Por exemplo, enquanto ele está fazendo toda a face que ele está observando da Terra, ele consegue dar ênfase em lugares específicos. Por exemplo, ele consegue fazer essas medidas, né, de mesoescala, que são quando você tem o furacão, você consegue ter observações mais contínuas desse furacão ao longo do ciclo de vida dele. Isso é possível definir na receita do satélite, né? E ainda fazer medidas com mais frequência, obviamente, do dono deles, né, que é os Estados Unidos. Esse tipo de medida que procura essas tempestades, por exemplo, aqui, né, elas podem ser solicitadas para outras regiões, né, só para os Estados Unidos, tá, gente? Mas, geralmente, isso acontece quando eles não estão no período de furacões lá, né, porque eles precisam monitorar esse sistema o tempo todo. Então, é assim que mais ou menos funcionam as medidas feitas pelo GOES 16 até chegar lá embaixo e completar toda a América do Sul. Ok, vamos voltar à apresentação. Aqui, olha, uma coisa muito interessante, na hora de você fazer uma estimativa de precipitação, você depende muito da resolução do teu sensor. E a resolução do sensor, ela depende da maneira que ela é feita. Diferente lá dos dados do GOES, alguns sensores chamados cross-track, eles, ao longo da trajetória do satélite, né, o SWAF, ele faz medidas como se fosse uma vassourinha varrendo, né? Então, isso que acontece. Quando ele está no ponto subsatélite, que é o ponto logo abaixo do satélite, a resolução que você tem lá, o tal do IFOV, né, ela é a mais alta.
À medida que ele vai em direção às pontas, essa resolução diminui. Tá? Então, por exemplo, aqui saímos de uma resolução de 50 km para 150 km. E isso impacta diretamente nas estimativas de precipitação. Além disso, dependendo do teu sensor e da frequência de onda, da frequência que ele é utilizado, por exemplo, 20 GHz, 10 GHz, 89 GHz, essas bolinhas aqui, que são os IFOBs, mudam. Quanto maior a frequência, né, por exemplo, 89 GHz, você tem resoluções maiores. Quando menor a frequência, você vai ter resoluções mais baixas, né? Isso afeta diretamente as tuas medidas, porque cada canal serve para uma coisa diferente. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem o GPM, né? Aqui o GPM é extremamente interessante. Diferente desse cara aqui, o GPM ele usa uma medida, né, ao longo da trajetória do satélite, no qual esse espelho ele roda, né, 360 graus em volta do satélite. Então, à frente do satélite ele faz as medidas, atrás ele faz outras medidas de calibração. Além disso, ele tem esses dois radares que aí fazem o chamado cross-track, mas não tem tanto efeito assim nas medidas deles, tá? Porque o range é pequeno, né? Essa faixa aqui é pequena. Então, a gente tem uma faixa de 245 km ou 120, dependendo do tipo de radar usado, do KA e o KU. Esses radares são para você verificar diferentes tipos de precipitação e ajudar na estimativa de precipitação de gelo também, ok? Então, dá para ver aqui, ó, por exemplo, se eu pegar o GMI, que é o satélite, que é o imagiador do GOES, do GPM, você vai ver que para canais com frequência aí em torno de, aqui é o canal 1.2, que é 10 GHz, você vê aí um tamanho em torno de 19 a 32 quilômetros. Enquanto você vai aí para canais, por exemplo, aqui, um canal que eu gosto muito, o 89 GHz, a resolução espacial é aí de 4.4 a 7.3 quilômetros, né? A gente está falando de uma elipse, né? Então, isso afeta diretamente as tuas medidas, porque se você vai associar os dois, você vai ter uma subamostragem, o sistema que você vai ter que visualizar aqui, ele vai ter que ser tão grande quanto o pixel para ter algum efeito, tá? Falando nisso, eu já entro nas questões associadas ao espectro eletromagnético, né? Então, a gente viu que dependendo do espectro, eu consigo ter mais ou menos informações sobre a precipitação. Como é que eu faço essas estimativas, né? No infravermelho, o que o sensor está enxergando, gente, é basicamente a radiância emitida pelo topo da atmosfera. Então, quando você pega um dado desse, você compara o quanto está chovendo aqui, há uma relação empírica, né, entre a radiância que sai do topo e a chuva que chega na superfície. Você não está vendo os hidrometeoros que estão acontecendo aqui dentro. Você só tem uma ideia da altura da nuvem, tá? Então, o que é que você vê no infravermelho, né? Então, aqui você tem uma imagem de uma escala de cinza, né? Geralmente os canais são os canais do 10 ao 12,5 micrômetros, que são a janela atmosférica, onde a radiação pode chegar à atmosfera sem sofrer os efeitos de vapor das outras áreas, por exemplo, do 13 micrômetros, desculpa. Então, tudo que você vê aqui, numa imagem de satélite, ela é invertida, tá, gente? Essas áreas mais escuras são as áreas que emitem mais radiação. E quando você vê uma área mais clara, mais brilhosa, vamos dizer assim, é uma região que emite menos radiação, né? Isso é invertido, por quê? Para ter que dar uma ideia que a nuvem é branquinha, né? Que ela está emitindo ali, dá uma ideia de presença de nuvem, né? Então, é mais ou menos que você vê. E essas medidas variam conforme a hora do dia, tá? Dependendo, imagina, numa condição de céu claro, você tem uma resposta da superfície, né, que depende da quantidade de radiação que chega aqui. E esse processo de aquecimento, ele tem um delay aí, que vai dar entre meio-dia e 2 horas, você vai ter uma maior liberação de radiação. Então, por exemplo, isso aqui é um algoritmo simples, a gente chama de hidroestimador, ele foi desenvolvido a primeira versão em 1998, é usado até hoje, né? E para vocês terem uma ideia, ele é muito simples. Ele pega a temperatura de brilho, aquela que eu mostrei lá nos primeiros slides para vocês, e usa uma equação
aí não linear de regressão de potência, né, que foi criada a partir da colocalização dos dados de temperatura de brilho e de radar. Com essa curvazinha aqui, que eles alteram, que dá para fazer até no Excel, gente, vocês conseguem estimar a precipitação, né, com base na temperatura de brilho. Esse foi o chamado autoestimador. Com o passar do tempo, eles observaram que era preciso fazer alguns ajustes. Então, eles utilizaram dados de modelo, por exemplo, para aumentar ou diminuir a precipitação, conforme você tinha mais água disponível na nuvem ou menos, né? Então, eles utilizaram o total de água precipitada para fazer esses ajustes e também verificavam se tinha mais umidade ou menos umidade, também utilizando dados de modelo. E aí, já para separar, por exemplo, nuvens cúmulos nimbus de nuvens cirros, né, que não tem precipitação. Além disso, utilizaram os dados de orografia e vento para verificar os efeitos, né, orográficos, obviamente, a sotavento e a barlavento em regiões montanhosas, né? Então, esse é um modelo simples que dá para você construir se tiver uma imagem de satélite. E aqui está um exemplo, claro, tem uma imagem no infravermelho, e aqui eu tenho uma estimativa de precipitação por satélite no hidroestimador, e aqui eu tenho os dois, o hidroestimador e as imagens de radar. Como dá para ver, algumas regiões que são observadas precipitação, por exemplo, aqui a região de Itajubá, uma região muito boa, tem gente muito fina lá, e aqui o que é que acontece? Dá para ver que no radar você tem precipitação, mas a estimativa de precipitação aqui pelo satélite não tem nenhuma chuva. Isso porque o algoritmo ele não entende que a partir de certo valor não tem chuva. Então, aqui eles traçaram, a partir de 241 Kelvin vai ter chuva. Abaixo disso, não vai ter chuva. E foi esse caso aqui. É abaixo de 241 e teve chuva. As chamadas chuvas de nuvens quentes, né? Então, acontece que esse tipo de precipitação ela é subestimada, tá? Então, temos problemas em todas as técnicas, né? Aqui está um exemplo do que pode ser gerado com os dados do GOES, inclusive a taxa de precipitação, utilizando o algoritmo próprio da NASA, da NOAA, desculpa. Aí, além do infravermelho, nós temos o micro-ondas, né? Então, micro-ondas você tem aqui que depende da frequência do canal que você está utilizando no satélite. Se a radiação ela é observada em canais menores que 50 GHz, por exemplo, 10, 19, 22, você vai ver um aumento da temperatura de brilho observada nesses canais. Está associada ao quê? A radiação que é emitida pela superfície, mais a emissão desses hidrometeoros. Tá? O oposto acontece nos canais maiores de 50 GHz. Por exemplo, um canal muito conhecido para isso é 89 GHz. Então, o que é que acontece? A radiação que sai da superfície, ela interage com esses hidrometeoros, principalmente as partículas congeladas, né? E ela é espalhada. Então, o que é que acontece? Se você olhar uma região que tem nuvem com uma região sem nuvem, você vai ver que na região de nuvem vai ter uma diminuição da temperatura de brilho nesses canais. Enquanto na área de superfície descoberta, né, você vai ter temperaturas de brilho mais altas. Então, é assim que se diferencia a estimativa de precipitação nesses canais, né? Então, existem vários canais que podem ser utilizados. Tem um videozinho que depois vocês podem ver com mais calma. E cada canal faz uma coisa diferente, observa uma coisa diferente. Alguns canais usam para observar o vapor, outros canais são usados para observar chuva com gotas grandes, outros canais são observados para ver partículas de gelo, no caso 89, e outros canais são para ver água líquida, né, no processo de formação da precipitação, por exemplo, aí, o 30 GHz. Né? E a composição deles vai te dar muito mais informação sobre o tipo de precipitação que você está querendo observar. Então, aqui está, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o GPM, que é o programa mais conhecido de satélite voltado para a precipitação, aqui está o site, vocês fiquem à vontade para entrar lá e conhecer um pouco mais sobre essa constelação. Existe uma diferença muito grande no uso do micro-ondas. A diferença principal do infravermelho para o micro-ondas, gente, desculpa se eu estou falando rápido, eu estou preocupado com o tempo, é que ele difere do uso em superfície, do tipo de superfície, por exemplo, continente e oceano, né? Por exemplo,
No continente, a emissividade da superfície era muito alta. Isso atrapalha muito os canais de baixa frequência. Por quê? Porque você não consegue diferenciar a emissão dos hidrometeoros da emissão da superfície sem nuvens, né? E isso traz muita dificuldade nos canais, né, de baixa frequência, né? Sobre o continente não tem esse problema, porque a emissividade do oceano ela é menor. Então, quando você está vendo os canais de alta frequência, que a gente chama os 89 GHz, você não tem esse problema. Por quê? Porque a radiação que sai da superfície interage com as partículas de gelo, é espalhada, então você tem um índice de espalhamento aí, e você tem menos radiação saindo dentro dessa nuvem com relação à radiação que é emitida na superfície. Então, o que é que o micro-ondas é legal em relação ao infravermelho, né? Porque ele consegue interagir com os hidrometeoros dentro da nuvem, uma coisa que o infravermelho não, né? Então, existe nos algoritmos uma diferença muito grande para onde você vai estimar a precipitação, se é no oceano ou se é no continente. E as equações se tornam muito mais simples sobre o oceano do que sobre o continente, onde você vai depender não só da emissão dos canais de baixa frequência, como do espalhamento, né, dos canais de alta frequência. E aí você pode fazer ajustes, né, baseados nas características de cada canal. Aqui, por exemplo, usou 19 GHz, aqui o 22 GHz, né, e o 85 GHz. Você tem um canal associado mais água líquida e vapor, e um canal associado mais a precipitação, e um canal aqui mais associado à partícula de gelo para dar as características de espalhamento. Então, você vai ter um índice de espalhamento e um índice de emissão, que pode ser usado tanto na superfície continental como na superfície oceânica, né? Ou de corpos de água de um modo geral. Então, você pode também usar o visível, né? O que você está vendo é a radiação refletida no topo da nuvem. E qual é o problema? Você não tem essas informações durante a noite, né? Então, é um canal limitado. Então, como podem ver, você não tem nada que não esteja sendo iluminado pelo sol. É extremamente importante para você ver as características, né, das nuvens, né? Ele tem geralmente uma melhor resolução espacial e dá para você ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Aqui eu deixei alguns links, né? Não daria para explicar todos, mas recentemente teve a 11ª reunião do IPWG, que é International Precipitation Working Group, um grupo do qual eu faço parte, e lá tem todas as apresentações dos responsáveis pela criação desses modelos. Então, vocês vão achar bastante informação lá. E aqui, vocês vão achar a apresentação do Rosante, um colega nosso do INPE, sobre o MEG, né, que faz uma junção desses caras aqui com os pluviométros na superfície. Existem outros modelos que você pode utilizar. E aí chegamos às aplicações. Para que serve esse monte de informação? Gente, monitorar o tempo, né? Monitorar o clima, serve para monitorar enchentes, inundações, serve para fazer a previsão de deslizamentos se você tem informação desses dados em tempo real, né? Monitoramento de tempestades para precipitações mais fortes, para nowcast, né? Hoje em dia você tem aí, por exemplo, a JAXA disponibiliza, né? Aqui é o site do GSMAP, por exemplo, o globo inteiro, onde você pode monitorar toda a precipitação. Esse link está disponível, tá? Além disso, o INPE tem o SCOPE, que é um modelo de nowcast para o globo inteiro de precipitação. Então, você consegue aí ter uma previsão de até 180 minutos na frente, né? Baseado nos dados do hidroestimador e do IMEG. E aqui você tem, além disso, as aplicações em agricultura, gerenciamento de recursos hídricos, né? Lembre-se, né? A agricultura depende da chuva, extremamente dependente, pode ser boa, pode ser ruim, né? Se estiver dentro das necessidades fisiológicas das plantas, é benéfica. Se estiver fora, para baixo ou para cima, pode ser um problema, né? Então, monitorar em tempo real, né? Em uma região que não tem nenhum tipo de sensor, o satélite se torna a única escolha, tá?
gerenciamento de secas, o CEMADEM faz bastante disso daí, né? Além de servir de input, né, para os modelos hidrológicos, onde você consegue fazer as previsões de vazão, né? Você entra com o total de precipitação, isso pode ser feito para o globo inteiro, né? Hoje você tem aí modelos rodando, se eu não me engano, rodando um órgão internacional dos Estados Unidos, eu não me lembro o nome, mas deve ser algo associado à NOAA, que fazem esse tipo de monitoramento e previsão, né? Então, é extremamente importante para esse tipo de monitoramento das bacias hidrográficas, né? Além de saúde pública, né, gente? Muita água pode gerar enchentes, enchentes podem gerar regiões de contaminação, né? Alguns vetores, né? E o monitoramento climático, mudanças climáticas, né? A gente sabe que as taxas de precipitações globais estão aumentando com o tempo. Além disso, os sistemas extremos estão aumentando a frequência, né? E a sua intensidade. Então, só a partir dessas informações que a gente tem aí desde, por exemplo, no caso do IMEG, do GSMAP, etc., desde 2000, né? Até 2024, última hora, né? Está disponível aí para quem quiser acessar nos sites da NASA e da JAXA, da DOE, etc. Né? Então é isso, gente. Eu acho que foi aí. Faltando 2 minutos para algumas perguntas, não sei se vai dar tempo. Mas é isso, Regiane. Eu queria finalizar a apresentação por aqui. Agradecer a todos aí pelo convite e aqueles que ficaram aí, né? Se tiverem alguma dúvida, na apresentação tem o meu GitHub, meu ResearchGate, tem o meu e-mail. E aí vocês podem me contactar, fiquem à vontade, eu estou sempre disponível para colaboração. Qualquer tipo de informação, é só entrar em contato comigo, ok? Regiane, você está aí? Obrigada, Alain. Excelente apresentação. Bastante informação também, né? Muita informação, em uma hora é complicado. A gente agradece a sua participação. E tem pessoas digitando, acho que deve ter algumas dúvidas ou perguntas aqui. Né? Pode compartilhar, mas posso compartilhar. Horas, a gente tem aí mais uns 5 minutinhos para um tempinho para responder as perguntas. E como o Alan onde é que falou, tá as pessoal, perguntas? ele vai deixar o e-mail dele na apresentação e vocês também podem entrar em contato, né? Ou com dúvidas, sugestões, parcerias. Né? Então, tinha alguém digitando. O Heriberto. Muito boa apresentação. Agradecendo. Se não tem pergunta, assim, todo mundo entendeu tudo, eu não entendeu nada. Mas está ótimo. Não, mas só para falar, hoje a gente no INPE, a gente desenvolve diversas ferramentas com inteligência artificial, não deu tempo de falar sobre isso, tá? Mas a gente faz parte de um programa da WMO, inclusive eu estou indo agora para a China fazer parte de uma reunião, que é para criar, né, algoritmos novos para estimativa de precipitação e para previsão também, para o nowcasting, para toda a América Latina. Então, a ideia é que a gente pegue esses algoritmos, alguns já existentes, valide para essas regiões e disponibilize toda a documentação, todos os algoritmos, para quê? Para que os órgãos que desejam, né, peguem essas informações e criem seu próprio sistema operacional. Tá? Então, vai ter toda essa documentação. A ideia que o ANM quer no seu sistema, aquele Early Warning, tá? Que tem a ideia que todo mundo consiga usar essas ferramentas de uma maneira um pouco mais amigável, né? E verificar, né, dentro das suas necessidades, aquilo que pode ser utilizado para a sua região. Então, existem algumas iniciativas muito interessantes nessa área de monitoramento e previsão de precipitação, assim como também de descargas elétricas, que é um grupo também que eu trabalho e está envolvido nesses mesmos projetos. Tá? E o INPE está aí como um dos principais executores dessas tarefas. Né? Nossa, que legal, que bacana. Vai ser bem produtivo mesmo. A Bremilda estava escrevendo, não sei se tem alguma dúvida. Eu que se agradeço quiser a todo também mundo aí. falar no microfone, viu, pessoal? Podem. Fiquem à vontade. Se quiser.
Ah, sexta-feira, depois do almoço, já é difícil, né? Você tem toda a razão. Eu tomei bastante café, eu sou a base de café, então eu tô ligadão aqui. Não, eu estou esperando apagar para tomar café também. Eu comprei uns 10 geados de café, ou seja, veio um chocolate com um café dentro, entendeu? Então, assim, já tô na base de cafeína, já. Ah, isso está muito melhor. Muito melhor. Só para as informações da apresentação, depois um Moodle. Ok. Uma consulta, Alan, já que estou aqui. O site esse que você botou aí, das imagens da localização, ubicação do radar, né? Falta muito radares aí, mas esses são os de serviços meteorológicos nacionais, né? Nacionais. Eles não têm os particulares, vamos dizer assim, né? Não tem os das empresas e tal. Mas não são muitos, viu? Pelo que eu lembro do Brasil, não tem tanta coisa assim, não. Tá, e os dados deles não estão, só a ubicação. Por exemplo, os dados do CEMADEM, você consegue pegar os dados, sim. Ah, ok. O da aeronáutica, acho que também. O INPE tem um repositório que tem todas essas informações. O Thiago Iskro é o cara que mexe com esses dados e ele está na divisão de instrumentação, né, de satélite, e ele certamente pode te dar os caminhos para fazer isso, além do Diego, do Rogério, o pessoal lá da divisão do Renato, né? Sim, a gente estive reunido aí na USP com o Thiago, porque a gente tem um grupo aí da região, né, para tentar fazer um mosaico com radares, isso. Por isso eu perguntava se estavam todos aí os dados ou não. Tem disponível que se você for naquele site Wind, eles têm, né? A figura, pelo menos. Ah, sim, Tá tudo lá. é imagem roubada, né? Eu não sei como é que funciona. Não sei. Não, Mas tá porque era lá. uma pergunta da Premiuda, do Peru. Ela perguntou isso, se os dados estavam lá no site. Eu sei que o do CEMADEM disponibiliza, o do INPE, eu não tenho certeza, o Thiago que pode te dizer isso, mas é provável que esses dados sejam todos disponibilizados. Obviamente, tem um processo de tratamento do dado, né? Que aí para fazer o mosaico você tem que entender os problemas de cada um, e cada um, como eu falo para o pessoal, radar é um ser vivo, né, cara? Então, assim, cada coisinha que você mexe nele afeta uma malubrificação no sistema de girar a antena, já dá problema, entendeu? Então, assim, tem que é um processo e tanto. O Thiago tem trabalhado bastante nessas coisas aí. E o CEMADEM agora, com o novo concurso, né? Vai ter gente dedicada a esse tipo de problema lá para lidar com os dados de radar. Então, eu acho que as coisas tendem a melhorar, né? Nos próximos anos. Tomara que sim. O Thiago vai estar com a gente, acho que na semana que vem, no curso. Eu pensei que ele já tinha dado já. O Renato já foi na semana passada, eu acho, mas o Thiago ainda não. Ótimo. Tem uma Thiago pergunta aí bom. uma pergunta da Morgana no bate-papo. Boa pergunta, né? Primeiro, vamos lá, você falando de nowcast, você precisa ter de medidas, né? Então você precisa ter o instrumento ideal, seria o radar, tá? Então, se você tiver uma boa cobertura de radar, desenvolver algoritmos para pegar esses dados e fazer uma previsão até aí 6 horas, eu acho difícil até 6 horas, mas até 2 horas seria muito bom, tá? Então, criar esses mosaicos. Obviamente, né? Hoje a gente tem esses dados de satélites que também podem ser utilizados, tá? A gente consegue fazer essa previsão. Inclusive, já existe uma previsão global, né, feita pelos japoneses com os dados do GSMAP para o globo inteiro até, se não me engano, 3 horas, 3 a 6 horas. Mas, além disso, né, a gente tem que pensar na física, né? E o que é que acontece? As tempestades, elas também têm características regionais. Então, isso falando de dado observado, é um pouco mais simples de se ter, né? Porque você está vendo o que está acontecendo ali. Mas quando você tenta ir para modelagem numérica de altíssima resolução, você enfrenta alguns problemas, por exemplo, com as parametrizações, com a melhor representação possível da convecção, e isso requer estudos em regiões que têm um regime de tempestades diferentes, tá? Por exemplo, se você pega a região de Córdoba, lá
eles têm um tipo de tempestade que tem características diferentes, por exemplo, das regiões da Amazônia, né? E para São Paulo também. Alguns estudos que a gente fez de eventos extremos, por exemplo, mostram que existem regiões específicas que devem ser olhadas de maneira diferente. E aí, quando você olha de maneira diferente, vem as especificidades, né? Então, você tem que entender o sistema que acontece ali, o regime dele, né? A ocorrência dele, se eles estão aumentando com o tempo ou não. Né? E aí, para ter uma preparação também em termos de mudanças climáticas, né? Como a gente está vendo aí, sistemas cada vez mais intensos, né? Mais frequentes nem tanto, não tem se observado isso, mas mais intensos, né? Então, assim, é uma coisa que a gente espera aí que dentro dos desafios do Nowcast é essa preparação, né? Para essas mudanças climáticas, né? Que, na verdade, já estão ocorrendo, né? Não sei quanto tempo a gente tem para se preparar, mas geralmente a gente tem uma latência muito grande, né? Não sei se é um problema só do Brasil, mas tem outros países também enfrentam essas questões. Então, de um modo geral, eu te diria, existem vários desafios, depende dos dados, depende de conhecimento e depende de novas maneiras de você observar aquilo que já acontece hoje. Então, a gente precisa de gente se formando o tempo todo, para ter essa previsão regional, né? Não dá para fazer previsão para o Brasil inteiro num lugar só, né? Tem que ter lugares, assim, se eu vou fazer previsão para o Rio Grande do Sul, tem que ter gente no Rio Grande do Sul acompanhando. E assim vai, né? Não adianta criar um centro para fazer tudo isso que ou você coloca 1.000 pessoas lá, ou não vai ter jeito, né? Não tem como ficar o chamado eyeball, né? Aquela previsão, aquela validação. Eu olho e vejo, às vezes eu não tenho um sistema de validação tão bom como esse aí que o João mostrou, funcionando em tempo real, verificando o sistema, se ele está modificando ou não. É a experiência. É o cara que está lá vendo o tempo todo, o meteorologista que olha, o hidrólogo que olha, né? O cara das geociências para ver, o cara que está vendo as regiões de deslizamento, né? Então, tem tanta coisa aí, é política pública, como você falou aí, né? Isso essa ideia tem que estar muito clara, né? E, infelizmente, a gente só vê essas respostas públicas quando acontecem desastres, né? Já estou acostumado na meteorologia, estou desde 2001, e todas as vezes que eu vejo esse tipo de coisa, dinheiro sendo ingestado, já é tarde demais. Essa é a minha... Posso falar com todas as palavras possíveis. É geralmente muito tarde. Já perdemos vidas, já perdemos propriedades, né? Cidades agora vão ter que ser alteradas, vão ter que mudar de lugar, né? Então, isso é um efeito da mudança climática. E não foi deixado de ser avisado, não, tá, gente? O que a gente avisando ao longo desses anos que ia acontecer essas coisas, mas, infelizmente, né? O apelo público não é só dos cientistas, né? Tem que vir da população, tem que vir todo mundo e tem que ser uma mudança de mentalidade. Essa é a minha opinião, né? Mais gente, mais dinheiro para esse tipo de coisa, infelizmente as coisas estão caras, né? Mas o prejuízo ainda é maior. Isso você tem que ver. Os Estados Unidos, por exemplo, tem bilhões de dólares que são perdidos devido a efeito dos eventos meteorológicos e naturais, né? Quanto se perde no Brasil? Eu não sei, mas deve ser nessa faixa também. Então, eu acho que isso é economia de recursos e não gasto, né? Então, tem que ver aí com a classe política, né? Tem que ir para Brasília pedir lá, passar o chapéu para comprar mais coisas, senão não vai ter como. Perfeito, Alain. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta, pessoal? A gente já está um pouco avançado no tempo também. Sim. Não. Então, mais uma vez, Alain, muito obrigada pelas suas colocações, foi um excelente curso. A Morgana também agradecendo, todo mundo. Então, pessoal, a gente se vê. Eu que agradeço. Ter a paciência de meu. Deixar a gente fica falando disso sempre, né? Vamos falar isso, né? Para falar. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada, pessoal, também, a quem esteve conosco até agora.